Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, e no vídeo de hoje então eu vou falar um pouquinho sobre O Valor do Riso, da Virginia Woolf. Esse livro aqui eu li o ano passado, daí a Aline me pediu para falar um pouquinho sobre ele em vídeo. E daí eu reli ele durante o mês de fevereiro para poder falar para vocês um pouco. Bom, esse livro aqui então tem a organização do Leonardo Froes e traz uma série de ensaios e resenhas e crônicas publicadas pela Virginia Woolf em vários periódicos, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, ao longo de toda a vida. Eles são organizados, então, por ordem cronológica, ou seja, da primeira publicação à última, e a última publicação é um texto de 1900, que foi publicado em 1942, ou seja, um texto póstumo, e que se chama A Morte da Mariposa, que é um texto muito bonito, enfim, e eu vou tentar digitar ele e colocar lá embaixo para vocês lerem também, porque vale muito a pena. Enfim, e nesses ensaios, então, a Virginia Woolf vai discorrer sobre uma série de coisas, mas sobretudo sobre ficção. Mais especificamente a ficção inglesa, a ficção produzida em língua inglesa mesmo, não é? E quando o assunto aqui é ficção, ela vai tratando esse mesmo tópico, digamos, sobre várias perspectivas. Então ela analisa um histórico da ficção inglesa, ela analisa qual o papel da ficção em alguns departamentos da sociedade, digamos. Ela vai analisando como é que a escrita de autoria feminina foi se alterando através do tempo e como esse período de florescimento da escrita feminina se ajusta temporariamente ao período de emancipação da mulher mesmo. Além disso, ela também fala sobre os autores contemporâneos a ela, a poesia escrita na época dela, enfim. E uma coisa muito interessante nesse livro aqui é o seguinte: muitas vezes ela vai fazer ensaios sobre outros escritores. É o caso, por exemplo, dos ensaios que ela faz sobre a Jane Austen, sobre o Thoreau, e tem um que ela faz sobre uma das irmãs Brontë, que agora não vou me lembrar quem é, a Emily Brontë. E nesses ensaios, então, muitas vezes a gente acaba se esquecendo um pouco do que ela está, assim, do livro que ela está resenhando ou comentando, enfim, para prestar atenção na maneira como ela está fazendo isso, porque a escrita da Virginia Woolf é assim primorosa, sobretudo nesses ensaios aqui. Então, assim, se você aí está querendo começar a ler Virginia Woolf, eu não sou o maior especialista nela ou algo do tipo, mas eu indicaria esse livro aqui, porque aqui você não vê só uma Virginia Woolf como boa escritora, mas principalmente, sobretudo, como uma boa leitora. Os apontamentos que ela faz aqui mostram uma originalidade de visão e uma independência mesmo. Ela tinha uma certa, eu diria, uma certa independência para poder ter a coragem de falar algumas coisas que ela fala aqui, não é? Enfim, alguns desses ensaios aqui são primorosos e são dignos de nota mesmo. E um exemplo disso é O Valor do Riso, que é um ensaio que nomeia então essa coletânea, em que ela vai falar basicamente que o que dá sentido, o que faz numa pessoa um ser humano, é justamente a capacidade que a gente tem de rir. Não só a capacidade que a gente tem de pensar a respeito, mas ela diz que o riso é algo assim muito extraordinário para a gente encarar ele como uma coisa banal do dia a dia. E assim, esse ensaio assim, é um ensaio mais da juventude dela, mas ainda assim é um ensaio muito bom. Então assim, vale a pena você ler esse. Vale a pena você ler o ensaio que ela fez sobre o Thoreau. E daí ela faz dois ensaios na verdade, seguidos, que eu achei assim muito assim. Se você se interessa por ficção, se você se interessa por literatura, esses dois ensaios são assim imprescindíveis para você, que é o Ficção Moderna
e o Como Impressionar um Contemporâneo, em que a Virginia Woolf vai tratando justamente do que é a escrita no mundo moderno e de como é que a gente pode qual é a função da literatura e como é que a gente pode fazer uma literatura funcional no mundo em que a gente vive, né? No caso aqui, um mundo que ela vivia no início do século passado. Mas enfim, alguns ensaios que ela fez sobre a Jane Austen e sobre o Morro dos Ventos Uivantes também. O Como se deve ler um livro é um ensaio assim que eu acho que todo mundo do YouTube deveria ler, assim, todo mundo que faz vídeos sobre livros. E toda pessoa que gosta mesmo de literatura deveria ler esse ensaio, porque ela, apesar de dizer que isso não é uma regra para que você leia um livro com excelência, digamos, ela diz que o principal para que você consiga ler um livro é, em primeiro lugar, você estar aberto ao livro. O que significa você estar aberto? É você assinar o pacto que o escritor fez com você. Né? Algo que o Humberto Eco chamaria de pacto ficcional. Que é o seguinte, você tem que ir ao livro sem preconceito. Você não deve ir ao livro já pensando que você não vai gostar do livro. Não, você tem que estar o mais aberto possível para o estilo de escrita daquele determinado autor, sobretudo os que você não conhece, não é? E tem uma utilidade para você fazer isso, porque o segundo principal ponto de você ler um livro é você saber criticar ele. Só que você só vai saber criticar o livro se você for a ele sem nenhuma crítica prévia. Então, assim, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Apesar de você estar ouvindo a minha opinião sobre esse livro, leia o livro e depois você teste a sua própria opinião. Porque aí quando alguém vier falar para você alguma coisa a respeito, você vai ter o que falar e não vai repetir aquilo que eu falei. Então, enfim, esse também é um ensaio muito interessante. Outro que vale muito a pena é o Poesia, Ficção e Futuro. Que mais? A Morte da Mariposa também é muito bom. Carta a um Jovem Poeta também é muito bom. Mulheres e Ficção, que é um ensaio que eu não vou encontrar aqui agora para eu ver a data que ele foi publicado. Foi publicado em 1929. Algum tempo antes da Virginia Woolf publicar, então, Um Teto Todo Seu. Só que aqui a gente já vê, nesse Mulheres e Ficção, a gente já vê o germen, digamos, daquilo que seria, a gente já vê a semente daquilo que seria Um Teto Todo Seu mesmo. E assim, é muito, muito, muito interessante a discussão que ela levanta aqui nesse texto, a discussão que ela levanta sobre a condição da mulher enquanto escritora e enquanto ser social mesmo. Enfim, só que o meu preferido aqui desse livro é um ensaio chamado Batendo Pernas nas Ruas, uma aventura em Londres. Em que ela, a propósito de comprar um lápis, ou seja, ela quer ir comprar um lápis, e portanto ela sai de casa e entra em contato com o mundo. E assim, com aquela sociedade inglesa, bem no fim da tarde, quando as pessoas estão voltando para casa cansadas. E é muito bom esse texto, gente. Sério, assim, o livro, como um todo, ele é primoroso. Assim, não tem um momento do livro em que você fale, ai, que negócio chato. Mas esse texto e A Morte da Mariposa, para mim, assim, são dois textos que valem pela leitura. Assim, se você só quiser pegar o livro para ler esses dois textos, você já vai sair com uma ótima leitura. É claro, você deveria ler também Mulheres e Ficção e todos os outros que eu acabei citando aqui. Mas, assim, esses dois textos para mim já são muito válidos para quem quer começar a ler Virginia. Porque apesar deles não serem totalmente ficcionais, eles têm um caráter, assim, bem de ficção mesmo na escrita. E enfim, né? E eu gostei muito desse livro aqui, como um todo, como eu falei para vocês,
porque ele, através desse livro, a gente fica conhecendo muito mais a leitora Virginia Woolf, a Virginia Woolf observadora, a Virginia Woolf cidadã, aquela pessoa que fica e tem o que falar, ela tem como tecer as opiniões que ela faz sobre a sociedade em que ela vive, sobre a ficção que ela e os contemporâneos dela escreviam. Enfim, fica aqui então a dica desse livro, muito bom mesmo. Eu espero de verdade que vocês leiam. Eu vou tentar digitalizar os textos e deixar lá embaixo para que vocês leiam eles e, né, isso sirva de isca para vocês lerem o livro todo. E assim, é isso. Se você aí gosta de literatura, se você aí gosta da sociedade inglesa, se você aí gosta de qualquer desses assuntos assim, eu acho que vale muito. Se você aí gosta de Virginia Woolf, por que não, né? Eu acho que vale muito a pena você ler esse livro. E se você aí nunca leu nada da Virginia, eu acho que essa é uma boa porta de entrada, assim, se você já não quiser ir para um romanção dela mesmo. Mas enfim, fica aqui essa ótima dica de leitura para vocês. Eu espero de verdade que vocês leiam. E é isso então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso você não esteja inscrito, não esqueça de se inscrever também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!